Muito bem, nós começamos mais um vídeo da semana, uma peça entre 10 e 12 minutos que trata de assuntos ligados ao mundo do trabalho ou assuntos que, de uma forma ou de outra, interessem aos trabalhadores e aos dirigentes especialmente. E por que hoje nós vamos falar da questão eleitoral? Porque muitos sindicalistas são candidatos a deputado estadual, deputado federal, estão também compostos em chapas majoritárias. E nós queremos saber com o nosso convidado, que é o doutor Antônio Aleixo da Costa, como é que os sindicalistas candidatos devem se portar perante a nova lei. Eu me lembro que, na época da ditadura, havia Lei Falcão, quando não podia falar nada, né? Depois liberou geral e virou um show de ataques, né? Inclusive de baixarias, que era uma coisa, um espetáculo horrível, o horário eleitoral. E a lei foi, de certa forma, depurando e hoje chegou, quero crer, numa situação mais equilibrada, mas tem restrições. Doutor Aleixo, está mais difícil ou mais fácil fazer campanha perante a nova legislação? Bom, a nova legislação ela nos dá aí a possibilidade de entender esses problemas sociais atuais e refletir esses problemas na legislação. Então, cada vez que nós temos uma dificuldade, endurece-se a legislação como única forma de fazer a coisa acontecer por intermédio da canetada. Então, hoje eu diria que está mais difícil fazer campanha. Endureceu-se, por exemplo, o sistema de prestação de contas. Né? E da prestação de contas podem surgir uma série de ações posteriores à campanha. Então, isso trouxe uma dificuldade maior para os candidatos. Doutor, é verdade que todo candidato ele tem que abrir uma conta, ser uma espécie de pessoa jurídica e ter um contador que administra a movimentação durante a campanha, no encerramento da campanha e no pós-campanha? Veja, hoje você tem a necessidade de abrir mais de uma conta. Você tem uma conta para a campanha. Se você for receber um fundo partidário, você tem que ter uma conta de fundo partidário. Específica. Conta específica, onde só transitará valores de fundo partidário. Se vai receber dinheiro do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, uma outra conta para recebimento de valores do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Então, você tem que ter, na verdade, 3 contas. Não é? Uma conta vai receber valores de pessoas físicas, então as pessoas jurídicas foram cortadas das eleições, estão fora das eleições, né? E essas outras 2 contas para recebimento de dinheiro público, uma via fundo partidário e outra via fundo especial de financiamento de campanha. Perfeito. Agora, durante a campanha, o candidato ele não tem tempo de administrar, porque ele tem que correr atrás de voto, fazer reunião com morador, sindicato, sociedade de bairro, entidade empresarial, igreja, etc. O partido administra essa conta ou é a pessoa mesma que tem que tomar conta? Então, de regra, os candidatos eles têm pessoas que cuidam das contas. Né? Então, o que é obrigatório na campanha? Contador e advogado. Obrigatório. Por que é obrigatório? Porque hoje a Justiça Eleitoral está tão judicializada que é impraticável você tocar uma campanha sem um contador e sem um advogado. Então, a lei trouxe lá especificidade de obrigatoriedade para contador e advogado. Todos os gastos de campanha, eles são lançados num sistema chamado SPCE, que em 72 horas leva aquilo que foi doação financeira, já sobe automática para o sistema do Tribunal Superior Eleitoral, tá certo? E entre 9 e 13 de setembro tem uma prestação parcial e depois da campanha uma prestação final, de modo que tudo fica online para que os eleitores e principalmente os opositores olhem essas contas e façam aí os apontamentos que entenderem ou as denúncias que entenderem. Perfeito. Doutor Antônio Aleixo, o que é grave e gera condenação para um candidato, impugnação ou até perda de direitos políticos? Bom, várias coisas geram essas penalidades, mas assim as mais importantes é o abuso de poder econômico. Sim. O abuso de poder religioso, hoje está muito em voga, o abuso de poder político para aqueles que já são mandatários, para aqueles que já são deputados estaduais, federais, que têm o poder político, e o uso indevido dos meios de comunicação. Então, vou te dar um exemplo aqui de uso indevido dos meios de comunicação.
determinado deputado, em uma cidade do interior, ele tinha toda a imprensa na mão dele. A TV local, a rádio local, os jornais locais. Então, houve um abuso, houve um desequilíbrio entre aquilo que entre aquilo que os outros candidatos tinham e o que aquele candidato em especial tinha. Então, abriu-se uma ação de investigação, né, que é uma AIGE, Ação de Investigação Judicial Eleitoral, e dessa AIGE surgiu aí o abuso de poder econômico que cassou o mandato desse deputado. Depois ele conseguiu, por uma série de circunstâncias, reverter, mas lhe deu uma grande dor de cabeça. Perfeito. Doutor Aleixo, vamos pegar o caso de um sindicato. É muito comum os sindicatos, as centrais, divulgarem assim: traidores, eles votaram contra a gente, votaram a favor da lei da terceirização irrestrita, votaram a favor da lei da reforma trabalhista, que é draconiana. Também essas pessoas, esses deputados e senadores, são favoráveis à reforma da Previdência e põem lá a fotinho do sujeito. Então, recomendo ao trabalhador que não vote naqueles, por entender que eles afrontam os interesses trabalhistas. Agora, o sindicato ele pode, enquanto pessoa jurídica, indicar em quem votar, ou isso é proibido? Bom, aí nós temos duas questões, né? Primeiro, a propaganda negativa está vedada, está proibida. Então, eu não posso mais fazer a propaganda negativa do candidato sob pena de multa. Segundo, o sindicato, enquanto entidade, ele não pode participar das eleições indicando: olha, esse é o nosso candidato. Veja, diferente é se o líder sindical, ele apresenta o candidato dele, sim, mas não via sindicato. Ou seja, é como se eu andasse, por exemplo, na época das eleições de 14, teve um determinado candidato que andava com o Ronaldo Fenômeno. E a pergunta que nos veio foi: ele pode andar com o Ronaldo Fenômeno dizendo para ele que vota nele, que ele é o candidato dele? Pode. O que o Ronaldo Fenômeno não podia era fazer embaixadinhas, porque aí era show, e era showmício, e showmício está vedado. E, neste caso, as pessoas jurídicas foram limadas da vida política. Então, isso tirou do sindicato a possibilidade dele pegar na página dele na internet e fazer uma propaganda daquele companheiro sindical que efetivamente é candidato nessas eleições. Então, os sindicatos precisam tomar cuidado para não trazer para a sua estrutura esse tipo de informação, de pedido de voto, porque esse pedido de voto pode gerar multa, que vai variar entre 5 e 25 mil, ou, se caso o valor da propaganda for maior que isso, equiparar ao valor da propaganda. Doutor Antônio Aleixo, além do seu próprio partido, onde o candidato trabalhador, o candidato sindicalista, pode e deve buscar informações seguras? Bom, aí nós temos duas vertentes. Ele pode buscar as informações seguras via site do TSE, tá certo? Ou do Tribunal Regional Eleitoral, TRE, mas ele, de regra, deve ter uma equipe jurídica para lhe ajudar na campanha, não é? Para tirar essas dúvidas da legislação, que são bastante, tem muito material. O candidato que quer buscar, por exemplo, valores hoje, ele só pode ter doação de pessoa física. Então, alguns candidatos fizeram a famosa vaquinha virtual, o crowdfunding, e buscaram doações por intermédio de pessoas físicas via cartão de crédito. Agora, na campanha, a partir do dia 16, ele também poderá receber doações por intermédio de depósito em conta, na verdade, transferência eletrônica. Então, eu me simpatizei com um determinado candidato, eu posso fazer uma transferência para a conta dele de candidato, tá certo? Cada candidato tem um CNPJ, tem aquelas contas abertas, ele vai ter a conta específica de campanha, e você pode fazer essa transferência lá. Essas regras todas de como fazer, elas estão dispostas nas resoluções do TSE. Então, o candidato deve se inteirar, se não ele, mas a equipe de campanha dele deve se inteirar dessas resoluções e, se possível, contratar um escritório que possa lhe assegurar uma tranquilidade para não correr risco de ganhar a eleição e perder depois na justiça.
Agora, doutor, esse conjunto de restrições, entendendo que o cuidado se faz necessário, não dificulta, por exemplo, a candidatura de um pobre, de um verdureiro, de um mecânico, de um pipoqueiro, de um professor, de um jornalista, de um profissional que não dispõe de capital e de estrutura? Veja, as regras eleitorais elas já têm tentado equilibrar isso ao máximo. Essa tentativa de trabalhar com dinheiro público foi exatamente tentando igualar. Então, criou-se limite para as campanhas, porque antes se gastava, por exemplo, numa campanha de deputado estadual, 10 milhões. Hoje nós temos um limite de 1 milhão. Não é? Então, e ele não pode estourar esse limite. Então, já tentou se equilibrar, mas ainda fica essa dificuldade, porque se não tivesse estrutura, o candidato certamente não prestará contas direito. E se ele não prestar contas direito, ele fica inelegível para frente, ele, de repente, não poderá concorrer no próximo pleito. Então, é muito difícil para o candidato sem dinheiro. Perfeito. Agradeço muitíssimo, doutor Antônio Aleixo da Costa, 44 anos, casado, pai de 3 filhos, me disse que é palmeirense, está no direito dele, graduado pela Universidade de São Paulo, Unicid, pós-graduado em Direito Civil pela FMUSP, pela FMU, né, SP, e mestre em Direito Ambiental, olha que bacana, pela Universidade Católica de Santos, especialista em Direito Eleitoral e participa como assessor do 4º Tribunal de Ética e Disciplina da OAB, Seção São Paulo. Obrigado, doutor Aleixo. E só fazer um comentário, né? Como é complexa a construção da democracia? Porque não há democracia sem arcabouço legal, porque se não houver as leis, haverá apenas a força, ou a força econômica, ou a força física, ou a força militar. De modo que nós temos que fazer um exercício cotidiano de aprender a aperfeiçoar a democracia, enfrentando mesmo esse cipoal de leis que disse aqui o doutor Aleixo, mas é melhor com a lei do que sem elas. Forte abraço, até o próximo vídeo da semana.